Bom dia, pessoal. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Meu nome é Anderson Ribeiro, eu sou executivo de produtos da vertical de segurança na Abra Software. Antes de iniciar aqui mais um webinar, eu gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade em participar de mais uma live exclusiva. Como vocês sabem, boa parte do público vem acompanhando. Esse evento faz parte de mais uma série de workshops online que nós estamos promovendo, sempre falando de tecnologia, conteúdos, novidades, segurança da informação, entre outros. Antes de iniciar, pessoal, eu gostaria de deixar aqui os links para acesso às nossas redes sociais, onde vocês podem se atualizar em relação aos próximos conteúdos e também os conteúdos que nós já temos gravados falando sobre outras soluções. E também o que nós realizamos aí nas últimas semanas. Nós estamos aqui com o Gustavo Mendes, ele é um especialista da ForcePoint, é nosso parceiro. Hoje nós preparamos um portfólio bastante interessante para falar para vocês sobre segurança, especificamente sobre DLP. A gente vai aproveitar o momento para rodar uma demo online, então isso já é algo que virou frequente aqui nos nossos webinars. E eu conto ao longo desse webinar com as perguntas de vocês. No final, nós responderemos todas. Fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Gustavo, é contigo. Opa, obrigado, Anderson. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a esta série aí falando de tecnologia. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança da informação, né? Como o Anderson introduziu, focado aí em proteção de dados, tá? E uma proteção de dados que a gente considera aí uma inovação, sim, né? Mas também uma evolução nessa proteção de dados, que é considerá-la de uma forma inteligente e dinâmica, tá? Então, a gente vai conduzir isso com esta apresentação e depois vão mostrar ao vivo aí a solução e como ela pode ajudá-los aí na proteção das informações da empresa, né? O nosso bem mais precioso, tá? Bom, a ForcePoint, né? Tem como principal discurso, né? A, a proteção no ponto humano, ou seja, focar a parte de segurança nas pessoas, né? Esse é o principal ponto, né? O colaborador, o usuário hoje é o centro ali que está manipulando os dados, então é ele que a gente tem que estar olhando, né? E com isso a ForcePoint tem uma série de soluções voltadas para cybersecurity, né? E essas soluções, tanto de proteção de dados, que é a ferramenta de Data Loss Prevention, a proteção de dados em nuvem com a ferramenta de CASB e algumas proteções de perímetro com o caso de Firewall e Email Security, né? E a ForcePoint, falando aí de proteção no ponto humano, a gente entende que as nossas tecnologias, elas fazem todo o sentido quando elas integradas com ferramentas de análise comportamental, né, e olhando para a experiência do usuário, né? Então a gente tem hoje integrações nesse sentido e a gente vai mostrar para vocês, inclusive, essa integração, né, e essa evolução, como comentei agora no início, essa evolução de uma forma dinâmica e inteligente para a gente proteger nossos dados dentro da nossa rede, mas hoje falando num mundo sem perímetro, né? Esse é o principal ponto. As pessoas hoje estão trabalhando das suas casas, né? Ou de um lugar diferente do que é dentro do escritório. Então a gente tem que pensar na proteção dos dados, seja ele aonde ele estiver, né? Então essa integração e essa evolução da proteção dos dados é o que faz a gente focar
na experiência e na proteção deste ponto humano, né? Para a gente proteger nossos dados hoje, a gente fala de duas formas, né? Dois caminhos que geralmente conduzem a nossa visão sobre a proteção dos dados, né? Um é a gente focar em alguma regulamentação, né? Regulamentações hoje, né? Elas drivam a gente para a gente olhar, né? E proteger nossos dados, seja ele aonde eles estiverem, ou seja, onde os usuários estiverem, né? Então, hoje a gente está falando, né? Como vocês devem já estar por dentro aí de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que vai olhar aí proteger os dados pessoais, né, e dados sensíveis das pessoas, né, a GDPR, que é a regulamentação na Europa, que de certa forma atinge também a gente, nossas empresas aqui no Brasil, né, com dados de cidadãos europeus e assim por diante, assim como regulamentações já conhecidas como PCI, IPA, SOX, que vão olhar também para a proteção de dados nesse sentido. Tá? E outro ponto é a gente proteger esse bem mais precioso, né, a propriedade intelectual, né, e ter essa visibilidade e esse controle das informações por parte de onde as pessoas, os colaboradores estão movimentando esses dados, né, criando, usando essas informações, a gente tem que estar controlando esse fluxo de informação. Esses são os principais drivers, né? Os principais pontos aí que a gente tem que estar olhando. E essa evolução, essa forma dinâmica, faz com que a gente seja mais assertivo, né? Na questão dos usuários que a gente está controlando, né? Sem cometer erros, e também sem frustrar a experiência do usuário. Né? Então, é uma forma da gente educar também, proteger os dados, educar a ferramenta de prevenção de perda de dados, a gente consegue ter várias formas de proteger as informações, né? Auditar, bloquear, mas também educar o usuário. Né? Então, esses são os principais pontos. Né? Então, visibilidade e controle, seja aonde as pessoas estiverem hoje trabalhando, né? Ali é onde os dados vão residir, né? Nas máquinas, nos endpoints, na nossa rede, em nuvem, seja onde as informações estiverem, a gente vai conseguir proteger. Tá? Nosso principal discurso em relacionado à proteção de dados, né, a gente ter três pilares relacionados a isso. Né? Então, primeiro é inventário de dados. Né? Então, primeiro é a gente conseguir entender dentro da nossa organização aonde os dados estão. Tá? Então, eu tenho informações sensíveis, confidenciais, pessoais, em data centers, em bancos de dados, em servidores de arquivos, em nuvem, nas máquinas dos usuários. Aonde está a informação hoje? Né? Então, o saber onde os dados estão é um dos principais pilares aqui, um dos pilares da proteção dos dados relacionado ao nosso discurso de proteção de dados. Tá? Depois, a parte de segurança, né? Ou seja, eu ter a visibilidade e vamos chamar aqui de auditoria, né? Ou seja, estar olhando para os dados e saber esse fluxo para onde eles estão indo ou como que está acontecendo essa manipulação das informações. Né? Então, eu ter essa visibilidade é um segundo pilar que a gente coloca aqui. Tá? E um terceiro pilar é a gente falar do enforcement, ou seja, uma imposição, digamos assim, da segurança mesmo. Né? Aí sim, como eu comentei, a gente falar de bloquear um vazamento de informação, né? A gente conseguir educar o usuário, notificá-lo sobre algum processo ou alguma manipulação do dado que não condiz com
com a política de segurança dentro da organização, né? Então, o Reinforcement vem colocar esses 3 pilares aí e fazer sentido nessa dinâmica de proteção de dados, tá? E isso faz todo sentido com um gerenciamento, né, de todos os canais de comunicação, vamos chamar assim, para onde o dado pode estar indo, né? Então, a gente conseguir gerenciar todos os pontos que um dado pode estar trafegando, vazando, né, alguma informação. Então, a gente ter toda essa, de novo, visibilidade e controle em cima das informações através de um gerenciamento único, uma console que vai nos dar essa possibilidade, tá? Então, vamos detalhar aqui esses 3 pilares que é muito importante vocês entenderem dentro da proteção de dados, tá? Mas quando a gente fala de uma ferramenta de Data Loss Prevention, né, de prevenção de perda de dados, a gente está falando que ela tem que enxergar as informações que estão dentro da nossa organização ou que pertencem, né, de várias formas, né? O dado pode estar, pode ter várias formas dentro da nossa organização que a gente tem que saber onde eles estão, ou a gente tem que customizar a ferramenta para que ela enxergue essas informações dentro da nossa organização e consiga protegê-las, né? Então essa pirâmide explica bastante coisa para a gente, né? Primeiro, eu consegui munir a ferramenta de informação relacionado a palavras que eu quero monitorar dentro da minha organização. Então, por exemplo, eu posso configurar um dicionário de palavras, né, ou palavras-chave, ou frases que eu quero proteger dentro da nossa rede, né, ou a respeito do que os usuários estão colocando de informações em algum canal de comunicação aí, uma nuvem, um site ou um pendrive, né? Então são formas de vazamento, alguns exemplos. Eu quero monitorar se essas palavras podem estar contidas em alguns textos ou algum documento que está sendo manipulado. Então, criar um dicionário de palavras é uma possibilidade aqui dentro da nossa pirâmide, né? Depois eu olhar para expressões regulares, né? Que seria aquela condição de formato de caracteres conhecidos, como um CPF, um RG ou um cartão de crédito, tem aqueles formatos específicos com caracteres ou sequências específicas, né? Então eu ter essa expressão regular para eu identificar uma informação é importante, né? Assim como por um tipo de arquivos, ou seja, a gente proteger a informação se ela está dentro de um PDF, está dentro de um documento do Word, de um documento do Excel, né? Então, por tipos de arquivos eu consigo também olhar para essa informação, tá? Depois, a gente vai melhorando, digamos assim, ou aumentando o nível de precisão da ferramenta, né? Então, dentro de um projeto de proteção de dados, a gente fala de classificação dessas informações, né? Então, a classificação dos dados, eu dizer para os documentos que eu tenho dentro da organização, se eles são sensíveis, se eles são confidenciais, se eles são dados públicos, né? E a gente, com a nossa ferramenta, a gente consegue prover isso, né, classificar esses dados, integrando a nossa solução com as ferramentas como o Bondon James e o Microsoft Information Protection, né? São ferramentas distintas, mas que classificam os dados, classificam as informações, colocando algumas tags lá como esses títulos que eu mencionei. Confidencial, público, documentos sensíveis e assim por diante, né? E a gente consegue aí classificar, integrando com essas soluções e proteger esses dados também, tá? Depois a gente vai aumentando o nível né, aprimorando a solução. A gente tem formas como scripts, né, que podem se adequar à nossa linguagem
regionalizar a solução, por exemplo, com nomes, scripts de nomes, ou com palavras específicas que eu quero proteger também os dados dentro da nossa organização. Tá? E chegando no topo da pirâmide aqui, a gente vai falar de 2 pontos. Né? Primeiro é o machine learning. Né? Então, é uma forma mais precisa de eu conseguir munir a ferramenta para ela aprender quais dados ela vai proteger. Né? Então, eu configuro, né, numa política dentro da solução, que ela vai, esses documentos específicos ou esses documentos que são de um programa específico, por exemplo, eu proteja, né, e outros tipos de documentos eles não protegem, né? Então a gente diz na ferramenta quais são os positivos e os negativos, né? Esse é o ponto principal, e a ferramenta vai aprender com os positivos, que esses são os que ela deve fazer essa proteção de dados, né? Então é o aprendizado mesmo da solução. E por último, aqui nessa pirâmide, é realmente o topo, né? Porque é o modo mais preciso que pode ter com a proteção de dados, que é o fingerprint, né? Que é a impressão digital das informações, né? Então, a ferramenta consegue tirar essa impressão digital de documentos, dados estruturados e dados não estruturados, né? Ou seja, a gente consegue tirar lá um hash da informação, né? Falando mais tecniquez, né? Tirar lá a impressão digital do documento, e aí depois a gente consegue proteger essa informação se uma parte desse documento vazar, uma porcentagem lá, 10, 15, 20%, tiver um vazamento de informação, isso já é suficiente para a gente dar um match, porque a gente já tem lá um nível bem apurado já sobre essa classificação com a impressão digital, né? Então, por isso que é um dos nossos diferenciais nesse ponto de proteção dos dados, né? Dentro dessa customização. Bom, baseado nisso, vamos falar dos 3 pilares, tá? Então, eu consigo fazer um discover, né, dos dados dentro da minha organização, né? Em vários pontos, né? Então, eu consigo fazer o inventário dos dados, né? Que é um dos pilares, em uma database, no banco de dados, né? A gente consegue conectar a base e trazer as informações nela contidas baseado ali em alguma dessas pirâmides, daqueles itens, né, da pirâmide do slide anterior, né, customizando isso, a gente consegue fazer um discover das soluções, né, dentro de um banco de dados. Tá? A gente consegue também fazer esse discover no endpoint, né, lá no laptop do usuário, no desktop, né, saber se tem informação ali sensível, confidencial, ou até uma informação que não poderia estar lá, um dado que não poderia estar na máquina do usuário. Então a gente tem essa visibilidade. Um driver de rede, um storage de rede, né, um file server, também arquivos de e-mail, né, e a própria nuvem, né, a gente consegue ter fazer esse discover de dados em aplicações na nuvem. Né? Então é o caso do Office 365, G Suite, a gente consegue ter essa visibilidade se tem informação ali pessoal, sensível, baseada em alguma regulamentação que tem dado ali nessa algum desses pontos aí, possivelmente os dados podem estar, né? E por isso a gente consegue mapear, né, ter essa visão do fluxo de dados. Vou falar disso mais para frente, tá bom? Mas um dos pilares, sendo mais, né, detalhado aqui, a gente fazer um discover, o descobrimento das informações, seja ela onde ela estiver, tá? Depois, falando daquele segundo pilar de forma mais detalhada, a gente conseguir fazer a auditoria, tá? Então, como eu comentei, essa auditoria, essa parte de segurança, a gente pode fazer
auditar baseado no fingerprint dos arquivos, dos dados estruturados ou não estruturados. Então, a gente vai ter auditoria aqui, visibilidade, né? Olhar para esses dados manipulados pelos usuários baseado nessa impressão digital. A gente vai conseguir também olhar para esses dados se há caracteres em imagem, né? O famoso análise OCR, né? Então, a ferramenta vai olhar também se o usuário está, por exemplo, tirando print de informações para salvar isso em algum lugar, né? Então, eu tenho essa análise de texto e imagem com a solução, né? Isso deixa mais acurado, né, a solução. Depois, aquela integração que eu comentei com as soluções de classificação de dados, para a gente dizer se o dado lá é confidencial, se o dado é público, se o dado é sensível, e essa integração faz com que eu consiga ter essa auditoria se esse tipo de dados já está guiado, né, onde eles estiverem, no servidor de arquivos ou na máquina dos usuários, a gente consiga proteger. Tá? De novo, machine learning também, então a gente conseguir fazer auditoria baseada no que a ferramenta já aprendeu, do que ela deve proteger. Tá? E aqui a gente traz também, de uma forma bem interessante, uma identificação dos incidentes baseado num risco dos usuários, né? Então, isso é uma forma que até que a gente vai mostrar que já faz parte dessa segurança dinâmica inteligente da solução. Então, a gente mostrar em forma de visibilidade, de dashboard na solução, um score de cada usuário que tenha um nível de incidente elevado, né? Então, a ferramenta vai dando notas de acordo com os incidentes. Então, isso faz parte de uma integração, né, entre a ferramenta e um analytics que vai analisar comportamento e incidentes, né, com a solução. Né? Então, isso vai dar um nível de visibilidade maior e mais assertivo. Né? Então, a gente vai mostrar isso na prática depois. Né? E aqui, na parte de secure, né, de auditoria, a gente também traz políticas pré-definidas, né? Então, eu mostrei para vocês aquela pirâmide que eu posso customizar a forma como eu enxergo o dado dentro da minha organização, né? Então, baseado, de novo, como eu comentei, e está até aqui na tela, fingerprint, machine learning, mas eu também trago aqui políticas pré-definidas, né? Então, já milhares de políticas já prontas dentro da ferramenta, baseado em conformidade, em regulamentação, já para facilitar, né? Então, eu posso só dizer aonde eu estou atuando no globo. Por exemplo, a minha empresa hoje está no Brasil, tem uma filial nos Estados Unidos, tem uma filial na Europa, então tem regulamentações próprias desses países, né? Então eu já trago já políticas pré-definidas desses pontos, né? Desses países. E a ferramenta já tem isso pronto, é só eu com um clique colocar isso, ele já vai começar a enxergar os dados e o fluxo de dados dentro da organização baseado nas políticas pré-definidas. Né? Então isso ajuda muito o nosso pontapé inicial aqui no nosso projeto de proteção de dados. Né? Já tem a informação pronta para eu conseguir proteger. Tá? E claro, a customização, né, como estava naquela pirâmide, é a forma mais a gente vai aprimorando depois essas políticas, né? Então, e um terceiro pilar aqui é a gente falar do enforcement, ou seja, a imposição de como eu vou proteger a informação, né? Se ela estiver transitando em algum canal da rede, né? Ou seja, está sendo mandada por e-mail, está sendo mandada via web, ou está sendo copiada o dado de algum servidor, eu consigo ter
isso protegido, eu consigo dizer o que eu vou fazer nessa troca de dados, né? Então, eu vou criptografar a informação, eu vou permitir esse fluxo, mas eu vou auditar isso, né? Depois eu tenho essa visibilidade a nível de endpoint, né? Ou seja, na máquina do usuário, onde eu tenho um agente instalado, lá um plugin instalado no desktop, eu consigo também ter esse nível de como eu vou tratar o dado a hora que o usuário estiver manipulando. Então, eu peço para ele confirmar uma operação, por exemplo, a hora que ele copiar isso da rede, ou quando ele for imprimir, eu peço para ele confirmar, ou realmente eu bloqueio isso, não deixo o dado vazar, né? O dado sair da máquina do usuário, sair da rede, né? Então isso é importante. A hora que eu mando para uma mídia removível criptografar essa informação. E eu tenho até esse nível de proteção também quando eu falo do canal em nuvem, né? Então, em cloud, lá dentro das ferramentas, como eu mencionei, o Office 365, o G Suite, a gente consegue ter essa visibilidade e também fazer alguns tipos de imposição, bloquear um download, bloquear um upload, bloquear um compartilhamento dentro dessas soluções, né? Então, a gente consegue estender a isso, basicamente, em todos os pontos aonde o dado ou a informação pode estar sendo transitada, né? Então isso vai nos dar aí uma visibilidade grande e um nível de proteção dos dados já bem apurado. Tá? E depois olhando, baseado em todos esses pontos, a gente mapear e gerenciar esse fluxo da informação, né? Então quando eu olho para alguém de RH mandando um dado pessoal de um Dropbox via web, eu posso bloquear essa informação, porque eu entendo que um dado pessoal não é para ser colocado num Dropbox pessoal de alguém do RH, né? Então eu bloqueio essa informação, né? Depois, se o mesmo RH tentar mandar um dado pessoal para um parceiro de negócio, né, via e-mail, aí eu já posso entender que isso é uma troca de dados para um parceiro, então uma contabilidade, alguma coisa assim, um plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, já é alguma coisa que eu tenho que esse compartilhamento de informação é permitido, mas a informação tem que ser feita de forma segura. Então, eu criptografo a saída do e-mail, né? Então, isso é um outro ponto. E depois, o time de vendas gravando dados dos clientes num pendrive, né? Então, isso é uma operação que natural, pode estar copiando ali a informação para ele, enfim, abrir depois, guardar essa informação. Eu peço para ele confirmar isso, peço para o colaborador confirmar essa operação, que significa, ó, eu estou sabendo que você está copiando esses dados, confirma, né, dá o seu aceite. Então, isso ajuda a conscientização do usuário, né? Então, eu consigo, com isso, mapear esse fluxo. Quem está fazendo, o que está sendo feito, qual é o tipo de dado, onde está sendo colocado esse dado, como está sendo feito, qual é o canal e qual é a ação que eu estou tomando, né? Então, isso a gente consegue mapear dentro da solução. Eu vou mostrar isso para vocês na nossa demo já já, tá? E aqui é a evolução, né? Então, aqui é onde a gente chega na proteção de dados de forma inteligente e dinâmica, né? Então, é quando a gente tem a nossa ferramenta de proteção de dados, ForcePoint DLP, né, protegendo as informações, todo esse fluxo de dados, como eu comentei, isso vai sendo acumulado na ferramenta e te dá toda a visibilidade, mas isso pode ser integrado com a nossa ferramenta de Behavior Analytics, ou seja, de análise comportamental, né? Então, essa solução de Behavior Analytics, né, o famoso EBA, né, uma sigla já conhecida, ela vai olhar para incidentes do DLP, né, e vai correlacionar isso e calcular isso, esses incidentes, baseado também no comportamento do usuário. Então, essa ferramenta está olhando o comportamento e está olhando o incidente, né? Isso combinado gera
a primeira é aquele risco, né? Aquela risk score de cada usuário. Vou mostrar para vocês isso na demo. E isso vai fazer com que eu consiga fazer um plano de ação automático e um plano de ação mais preciso, né? Sem que o tempo de resposta a esse incidente demore muito e eu tenha um vazamento, né? Então, olhando o comportamento, olhando o incidente, o usuário passa de um risk score 0 para 8 ou 9, já é um risco elevado, né, já é um crítico, a ferramenta já passa de auditoria, que é o risco 0, para um bloqueio para evitar que o dado vaze quando eu tiver com risk score 10. Né? Então, isso pode ser configurado para que seja automatizado quando integrado com a solução de Behavior Analytics. Então, isso ajuda muito. Isso é a proteção de dados dinâmica. Isso é conseguir olhar para essa informação e evitar que essa informação vaze e eu tenha uma exposição maior. Né? Então, quando a gente olha hoje LGPD, por exemplo, a gente tem que evitar que esse vazamento aconteça e a gente não sabe exatamente o que passa na cabeça do usuário. De repente, a gente pode estar trabalhando todo certinho por meses, e aí chega um dia que ele vai conectar na VPN de madrugada e vai começar a copiar dados para algum lugar externo, né? Então isso é um comportamento totalmente oposto do que é o comportamento normal. Então aí que a gente consegue já ter uma resposta ao incidente mais rápida, porque o Behavior Analytics está olhando para isso, tá bom? Então esse é um dos pontos também que faz a gente conseguir ter uma análise precisa do que está acontecendo, do fluxo de informação, olhando para o ponto humano, como eu comentei lá no início da nossa apresentação. Tá? Agora eu vou colocar aqui para vocês, vamos colocar aqui a nossa demo, para vocês visualizarem isso, todos esses pontos dentro da solução, né, e terem essa visão dos pilares e essa visão da análise dinâmica e proteção dinâmica dos dados. Tá? Então, aqui é o nosso ambiente de gerenciamento, chamado ForcePoint Security Manager. Tá? Aqui é que a gente vai criar políticas de descobrimento dos dados e políticas de proteção dos dados e ter toda essa análise em cima das informações. Tá? Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês? Cada pilar que eu comentei na apresentação. Tá? Então, aqui a gente tem basicamente políticas, tá, pessoal? Eu não quero entrar muito na parte técnica, né, até para a gente não se perder aqui, mas é mostrar para vocês esse nível que a gente consegue fazer daqueles pontos que a gente comentou. Então, eu tenho dois tipos de políticas que a gente vai olhar. Então, primeiro, a política de discover, para a gente saber que tipo de dados a gente vai buscar na rede, tá? Então, aqui eu tenho políticas prontas que eu quero saber se eu tenho essa informação dentro da nossa organização. Então, eu quero buscar dados de cartões de crédito, tá? Então, eu tenho esses pontos aqui para eu saber se tem, enfim, algum documento na rede ou na máquina dos usuários que tem dados de cartões de crédito, né? Para eu ter essa visibilidade. Depois, eu quero saber, fazer esse discover baseado na LGPD, se tem dados pessoais nessas máquinas também, né? Então, se eu tenho CPF, se eu tenho RG, se eu tenho e-mail, que eu tenho essa visibilidade, tá? Depois eu tenho dados pessoais baseado na política dos Estados Unidos, né? O PII, né? Então, eu tenho essa informação.
né, para fazer esse discover. Então eu crio políticas, aqui só para vocês verem que eu não estava mentindo, né, na apresentação, eu consigo criar políticas pré-definidas, onde eu tenho diversos tipos de políticas, e políticas customizadas, onde eu vou dizer, baseado naquela pirâmide lá, criar um dicionário, fazer um fingerprint, por tipo, fazer uma expressão regular, criar uma expressão regular, então eu consigo customizar isso. Tá? Então aqui eu consigo criar políticas de várias formas, né? Fazendo esse discover, olha só que legal, pessoal. A gente consegue fazer o discover na rede, em nuvem e no endpoint, tá? Então olha só, eu fazendo um discover na nossa rede, eu consigo ter a visibilidade, olha só, eu fiz um discover na rede para encontrar se tem alguma coisa nos servidores, né? Então eu tenho aqui um discover feito há alguns dias atrás, e a gente tem essa visibilidade dos arquivos que foram escaneados, se eu encontrei aqui quais computadores que eu tinha na rede que eu escaneei, né? E que tipo de arquivos eu analisei, né? Então eu tenho essa visibilidade de quais arquivos eu estou olhando e sabendo, e quais servidores, enfim, quais são os dispositivos na rede que eu encontrei as informações, tá? E eu tenho essa visibilidade. E aí, baseado nisso, eu vou conseguir mapear aonde estão os dados. Então, eu vou mostrar aqui também uma tarefa de descobrimento no endpoint. Mesma coisa, eu consigo buscar, já aproveitando o agente, né, o pluginzinho que tem no laptop, no desktop, eu rodo uma tarefa de discovery para saber se tem dado ali na máquina também, né? Então são pontos de descobrimento. E aí, olha só, eu consigo, depois de rodar essas tarefas, eu consigo ter a visibilidade da onde estão os dados. Olha só que legal, pessoal. Eu consigo saber quais são, aonde estão os dados, né? Então aqui é a lista de incidente, né? É algo mais para a gente analisar caso a caso. Mas aqui eu estou falando que eu tenho a máquina de um usuário, inclusive eu consigo ter a visibilidade aqui, ó, qual que é o usuário, né? Qual que é o diretório do usuário, e deixou informações de cliente, um TXT com informações de clientes, olha só. Por quê? Essas informações de clientes tinha dados de cartões de crédito lá na máquina do usuário, 500 dados, né? 500 matches. Também tinha uma lista de clientes, um TXT numa outra máquina do usuário aqui, lista clientes, um TXT com essas informações. Também tinha numa outra máquina de usuário, James, uma planilha colaboradores, um XLS, né, um Excel, também com dados de cartões de crédito, né, e eu consigo ter essa visibilidade. Vou gerar agora um outro relatório para vocês verem. Né? Aqui seria um report. Opa, deixa eu gerar um report aqui. Aqui. Aqui é um report de Discover, para eu ter uma visão mais interessante, mais gerencial, né? Ou seja, mais abrangente da onde estão as informações. Então eu fiz o Discover baseado no cartão de crédito, na LGPD, e aqui eu tenho os incidentes de acordo com cada política. Né? Olha só que legal. Então eu consigo saber quais são as máquinas que eu encontrei as informações e quantos incidentes, ou seja, quantos matches, né? Ou quantos arquivos foram encontrados e na máquina ou em servidores baseado nisso. E aí eu vou entrando nessas informações e ele vai me trazendo aquela lista mais precisa aqui dessas informações, tá? Então esse é o Discover, pessoal, vocês terem visibilidade do que eu tenho de dados dentro da rede, tá? Depois a gente vai olhar para políticas de proteção de dados, tá? Então a política de proteção de dados é esse DLP Policies. Então eu também consigo criar políticas baseado de novo aqui em políticas pré-definidas. Vou mostrar aqui para vocês, olha só que legal. Vou criar uma política pré-definida. Eu vou dizer
aonde eu estou, né? Deixa ele carregar aqui, ó. Aonde eu estou? Eu estou aqui no Brasil, tenho uma filial no Chile, eu estou nos Estados Unidos, eu estou na Europa, né, em algum país da União Europeia. A hora que eu dou um OK aqui, a solução me traz todo tipo de política que eu devo aderir aqui para eu estar compliance de acordo com a minha região, né? Então, traz coisas relacionadas a GDPR, tá aqui embaixo, relacionadas a PII, e eu tenho vários tipos de informações. Olha só, ele tem informações, eu consigo ver aqui indicadores de risco. Se o colaborador está descontente, consigo monitorar isso. Se ele está mandando currículo, se ele está descontente. Então eu tenho essa visibilidade. E só assinalando aqui, eu consigo vir aqui do lado direito e usar isso como uma política, já implementar rapidamente, baseado nessa base que a gente já tem aqui, tá? E depois, a gente tem políticas customizadas de proteção dos dados, né? Então, como eu comentei com vocês, eu não vou criar aqui uma só para mostrar aqui os pontos que a gente consegue criar baseado lá naquela pirâmide lá, né? Então, ó, frases, palavras-chave, expressões regulares, eu consigo criar baseado a integração com os labels, né? O Bondon James, o Microsoft Information Protection, as propriedades do arquivo, ou seja, tipos de arquivo, o fingerprint, o machine learning, tudo está aqui pronto para a gente fazer essa customização das políticas, por tamanho do arquivo, né? Por número de e-mails enviados, por número de destinatários que eu estou olhando, né? Então, eu consigo criar políticas de várias formas para aumentar o nosso poder aqui de proteção, né? E aqui as políticas pré-definidas, ou melhor, as políticas aqui customizadas. Então, eu criei aqui uma política customizada baseada numa lista de palavras confidenciais. Criei uma política de LGPD baseada aqui nos CPFs e criei uma política PCI baseada em cartões de crédito. Então, eu vou olhar para os dados baseada nessas políticas, né? E aí, aqui eu tenho os incidentes, né? Então, quando isso acontece, vamos olhar aqui para os incidentes dos últimos 7 dias, eu tenho uma visibilidade do que está acontecendo dentro da nossa rede, tá? Aqui, primeiro esse aqui. Então, olha só, todo o fluxo de dados, lembra que eu comentei com vocês lá naquele fluxo lá, né, onde o que eu conseguiria ter de visibilidade? Aqui eu tenho exatamente esse fluxo. Quando aconteceu, dia e hora do incidente, quem foi que fez? Aqui foi o usuário Patrícia, aqui foi o usuário Bárbara. Qual política foi infringida? Aonde isso aconteceu? Eu tentei mandar isso num site que eu jogo os dados, numa nuvem lá via site web, né? Um Facebook, que tentei trocar informação assim. Tentei imprimir essa informação, tá? Então, eu trago isso para onde foi, ou seja, tentei imprimir, tentei jogar no site que chama dlptest.com e qual é a ação que eu tomei. Aqui eu estou bloqueando tudo, mas poderia aqui pedir uma confirmação, poderia aqui pedir notificar o usuário, né, permitir a operação, mas eu ter essa visibilidade. Aqui eu tenho várias formas. E olha só que legal, pessoal. Cada incidente eu tenho a análise forense da informação, né? Então, olha só, esse é um exemplo muito legal. O que o usuário fez aqui? Aqui eu tenho um usuário que ele tentou tirar um print screen dos dados de cartões de crédito e tentou vazar isso, né? E aí a ferramenta aqui que ela traz exatamente o objeto forense para a gente analisar, tá? Então, no processo litigioso, no processo jurídico, a gente tem essa informação guardada na ferramenta. Então, aqui eu consigo até ver o que era aqui que o usuário estava tentando fazer. Eu faço o download aqui da informação. Vamos ver se ele vai trazer aqui. Aqui, ó. O download foi feito aqui, ó.
Qual é o dado que ele... Olha só o print screen que foi tirado. Um TXT de dados de clientes com cartão de crédito. Então, eu tenho isso aqui para análise forense da solução. E aqui eu tenho outros, né? Aqui foi diretamente o TXT, né? Não foi um print, foi o documento, foi tentado vazar, né? E aqui eu tenho, então, toda essa visibilidade do fluxo, mapeamento dessa informação, tá? Com o enforcement, né? Então, com a ação que foi tomada, tá? E aí, por último, eu queria mostrar para vocês um pouco da nossa análise, inteligência, né? Para proteção de dados, né? Então, aqui eu tenho os incidentes de segurança baseado no risco dos usuários. Então, olha só que legal. O usuário começou a trazer, mudar o seu comportamento, as notas vão sendo mudadas aqui dentro, né? Então, eu vou tendo essa visibilidade em formas de cards, né? E esses cards vão mostrar o score do usuário. Então, o usuário James tentou mandar dados de cartões de crédito, né? Então é um dado sensível para múltiplos destinos. Então isso aqui aumentou o risk score dele, né? Então ele está com uma nota alta, uma nota crítica. Isso fez com que ele aumentasse esse score e isso faz com que a ferramenta possa ter uma forma automática de prevenção. Então aqueles planos de ação de bloqueio vão entrar de forma automática. Antes eu só estava auditando, depois eu posso já proteger de forma automática baseado nesses scores, né? Baseado nessa elevação de risco, né? Então eu tenho aqui várias informações relacionadas a isso. Então, essa é uma forma de visibilidade, de auditoria, de uma forma mais assertiva de olhar o comportamento do usuário e proteger as nossas informações, né? Então, isso é a cereja do bolo que a gente traz, adaptando a proteção dos dados a comportamento, focando no ponto humano. Então, esses são os principais pontos aqui, né? Principais itens que eu queria mostrar para vocês na solução. É claro que a solução ela vai muito além disso, né? Ela, no sentido assim, vai um nível de granularidade, vai aumentando, a gente consegue fazer mais coisas aqui dentro, mas o grosso, o principal, que é fazer o discover, auditar ou controlar a informação e trazer aí a resposta a um incidente, esses são os principais pontos que eu queria mostrar para vocês, e é tão simples quanto isso que eu estou mostrando, né? Embora um projeto de proteção de dados seja algo tema, realmente algo complexo, ou é algo sensível, mas a ferramenta traz simplicidade e traz a proteção de forma assertiva baseada nesses comportamentos, tá? Muito bem, pessoal. Anderson, talvez seja com você aí. Se tem alguma pergunta, alguma coisa aí que a gente possa responder agora. Show de bola, Gustavo. Parabéns. Muito legal a apresentação. Realmente, Obrigado. essa proteção baseado em análise comportamental, eu acho que é algo que vem movimentando muito o mercado, até mesmo porque o usuário é a nossa camada mais imprevista em todo esse processo, né? Então, Verdade. medir ele através das próprias análises é o tema mais importante para que a gente consiga ter uma segurança adequada aí da infraestrutura. Aproveitando, Gustavo, tem algumas perguntas que eu Opa, queria legal. compartilhar com você e aí ter o seu apoio, tá? Bom, Claro. vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Juliana que é bem interessante, que é o seguinte: a ferramenta de DLP, ela faz uma varredura nos dados que estão armazenados ou ela faz a ação quando são movimentados? Legal. Putz, excelente pergunta, né? Então, a gente vai atuar nesses dois pontos, né? Na verdade, a gente olha para o que está
em 3 pontos: o dado em repouso, então o dado armazenado, né? A gente vai olhar para os dados que estão sendo movimentados também, e a gente vai olhar para os dados que estão sendo usados, né? Então a gente olha para 3 pontos quando a gente fala de proteção de dados. Então, como eu mostrei lá aqui na demo, né? Então a gente faz o discover baseado no que já tem armazenado, e depois a gente vai monitorando o fluxo baseado no movimento ou no uso do dado pelos usuários. Show de bola, Gustavo, obrigado. Tem uma pergunta do Luiz Henrique, que é o seguinte: o cliente pode onerar muito o recurso da estação de trabalho? Opa, boa pergunta também, né? O cliente, ele tem um softwarezinho instalado, ele por si só não vai onerar, né? Quando a gente coloca políticas, as políticas refinadas e políticas precisas, né, fazem com que a gente tenha um nível mais acurado de proteção. Isso também faz com que não onere. Agora, se a gente sai marcando tudo ou fazendo várias políticas sem muito direcionamento, a gente pode onerar de alguma forma. Ou sai vasculhando, fazendo discover nas máquinas, em horários aí não muito interessantes de acordo com o negócio, pode onerar de alguma forma. Então, o legal é a gente ter todo esse trabalho antes de mapeamento dos dados, saber onde os dados estão, casar isso com o tipo de negócio da organização, para a gente fazer políticas precisas e, claro, não frustrar o usuário, que é um dos principais pontos que a gente coloca aqui, né? Perfeito, Gustavo. Tem uma pergunta que eu acho que ela está muito conectada com o nosso momento, com essa pandemia, e aí Uhum. com a geração do trabalho home office, né? Que é a pergunta do Roberto. Seria, no cenário home office, é possível manter a proteção com DLP? Eu acho que aqui ele tá querendo dizer do que vem de fora para dentro, né? Já que com a ação do DLP a gente olha muito para análise organizacional de dentro para fora, né? Sim, sim. Quando a gente fala de home office ou os usuários, enfim, trabalhando de casa, a gente consegue proteger esses dados, seja onde o usuário estiver, né? Então a nossa proteção ali vai acontecer com a pessoa tá trabalhando de casa, enfim, tá no escritório, tá em qualquer lugar, a gente vai proteger olhando dos dados, claro, que a gente tem dentro para um vazamento, né? O proteção de dados de dentro para fora. Quando a gente fala de fora para dentro, né? Ou seja, a gente trazer a informação, é, enfim, né, copiar isso de algum lugar, eu conectei na minha rede interna, copiei esse dado, a gente também tem isso, né? A gente pega esse dado em movimento. Se é isso que eu entendi da pergunta, a gente consegue atuar dessa forma, né? Agora, se a gente está falando de uma proteção mais de perímetro, talvez de navegação, a gente fala de firewall, a gente fala de integrações com outras soluções, né? Ótimo, Gustavo. Eu observei, vamos aproveitar aqui com o público para fazer um talk show, né? Aham. Eu tenho uma pergunta que é minha mesmo, que é o Opa, seguinte: legal. pelo menos nessa parte de proteção do OneDrive, Google Drive, enfim, como que a ferramenta ela trabalha com o sincronizador que é instalado na máquina? Tá. Na verdade, assim, né, quando a gente fala do, do endpoint, né, instalado, a gente, se houver um tipo de conexão a uma ferramenta de compartilhamento, um OneDrive, via aplicação ou via browser, né, a gente vai monitorar isso porque o endpoint está ali instalado, né? Quando a gente pensa nisso no ambiente em nuvem, já no Office 365, por exemplo, lá a gente vai integrar, né? Então a gente tem lá a nossa máquina lá, o nosso no marketplace que pode conectar, integrar isso via API
com o Office 365 e fazer as proteções, né? E isso vai integrar, inclusive, já pensando num CASB, né? Que é a ferramenta de Cloud Access Security Broker. Então a gente pode integrar isso via proxy reverso, ou seja, né, redirecionamento ou até um API, entendeu? Então a Ah, gente pode excelente. tem vários pontos de integração aí, né? Excelente, principalmente considerando esse cenário do proxy reverse, né? Ah, Exato, eu entendo que são integrados, então, né? exato, são totalmente integrados, sim. Legal. Uma informação que eu acho que é importante, até da parte da Bra Software aqui em levar para o público, pessoal, nós tivemos recentemente uma apresentação muito baseada em proxy reverse. Agora a gente falando um pouquinho do DLP. E essas soluções integradas, fornecendo para vocês, ela sai por um investimento muito melhor, até por conta da suíte, do licenciamento. Então, investir nesses cenários de infraestrutura com a ForcePoint realmente é um benefício muito grande. Tem uma pergunta aqui, Gustavo, do Fábio Roberto, que talvez a gente precise até detalhar um pouco mais, e você fica à Aham, vontade se precisar, tá? Mas tá seria bom. basicamente o seguinte, eu acho que ele está falando muito mais da demo aqui, que é quando Tá. configuro o pedido de confirme, pode ser para um superior hierarquicamente? Tá, na verdade, o confirme ali é o usuário confirmar essa operação, né? Então vamos falar de educar o usuário ou treinar ele do que ele está fazendo. Então eu peço para o usuário confirmar essa operação, né? E aí eu posso, dentro da solução, é, escalar isso talvez para um superior, se for o caso de eu bloquear, ou se for o caso de eu estar notificando, e eu receber isso, eu posso depois escalar isso para, enfim, gerente daquele departamento, para ele olhar aquele incidente e pedir, enfim, um aval, uma confirmação. Então, eu consigo também fazer esse fluxo de incidentes dentro da solução para escalar isso, né? Perfeito. Bom, eu queria te agradecer, Gustavo. Foi uma excelente apresentação, a demo foi muito legal. Queria Legal. trazer uma mensagem para o público também de parabenizar vocês pela participação. Os eventos, os webinars que a gente vem promovendo com a ForcePoint tem tido uma grande aderência por parte do público. E contem com a gente para cada vez mais estar levando esse tipo de conteúdo. Eu queria destacar aqui o e-mail forcepoint@brasoftware.com.br para que vocês possam entrar em contato conosco e aí a gente pode, no decorrer das semanas, afunilar essas apresentações. Hoje, dentro da estrutura da Brasoftware, nós temos um time responsável e que consegue liderar aí algumas frentes de POC com vocês. Claro que em alguns momentos com a participação do Gustavo ou dos próprios Sim. engenheiros da ForcePoint. Então fiquem à vontade para contar com a gente para abrir esse portfólio. Eu queria destacar também aqui, Gustavo, a gente tem 2 minutinhos. Se Sim, você puder voltar na tela do QR Code, para claro. quem entrou durante a apresentação, poder seguir as nossas páginas. E aí, pessoal, através das nossas páginas, vocês conseguem ter acesso a esse conteúdo gravado e vocês também conseguem ter acesso a outros conteúdos de outros webinars que a gente já publicou aqui, tá bom? Então tá aqui as nossas páginas no LinkedIn, as nossas páginas no Instagram. No final está o nosso e-mail, que é forcepoint@brasoftware.com.br. Vou deixar meu e-mail aqui também, vou falar, embora não esteja anotado para vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo ou entrar em contato com o Gustavo, eu repasso para ele, que é anderson.ribeiro@brasoftware.com.br. Fiquem à vontade de mandar as dúvidas, afunilar as apresentações. Gustavo, parabéns pelo show. Agradeço imensamente o Obrigado. teu apoio. Acho que uma informação importante aqui de trazer para o público, que a gente tem muito orgulho de ter vocês como parceiro, é que o Gustavo, pessoal, ele é hoje um membro aí da NPD,
então ele está muito conectado com essas ações da LGPD, e vocês podem com certeza contar com o nosso apoio aí para o decorrer dos projetos de vocês. Um grande abraço e uma ótima quinta-feira para vocês, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.